Bom, Lacerda, bom dia. Iniciando Bom dia. entrevista coletiva nesse sábado, antes do jogo diante do São Luís. Primeiras perguntas. Lacerda, o Caxias teve uma semana maior de trabalho. Como essa semana foi planejada e quais as expectativas para o jogo? Muito bom ter uma semana cheia para trabalhar. Já tivemos na última semana também. A gente consegue trabalhar situações que fazia bastante tempo que a gente não treinava. Série D, até pelo acúmulo de jogos, e aí todas as equipes estão passando por isso, né? Tu tem pouco tempo de trabalho, tu organiza a equipe mais em cima de vídeos, né? De conversas. Mas, claro, a gente teve o ano inteiro para trabalhar, mas sempre tem ajustes a ser feitos. E o nosso time sempre foi uma equipe que trabalha muito durante a semana em cima do próximo jogo. E a gente tem como norte sempre alguns trabalhos que dá uma dinâmica e uma mecânica para o dia do jogo, né? E a gente fazia bastante tempo que a gente não estava conseguindo fazer esses treinamentos. E nas últimas 2 semanas a gente está conseguindo. A gente vê a evolução da equipe nos treinamentos, até mesmo nos últimos jogos. A gente teve um crescimento nos últimos 3 jogos, e onde foram 2 empates, um fora em casa e uma vitória em casa. Então a gente conseguiu, né, usar essa semana para isso, para aprimorar várias situações. A gente sabe que vai ser um adversário muito difícil em Ijuí, adversário de confronto direto, que está brigando pela classificação. A gente poderia dizer que é um jogo de 6 pontos, e a nossa equipe está indo muito preparada para esse confronto, também na parte física, com bastante tempo de recuperação, os jogadores inteiros. Então a gente está com uma expectativa muito boa para essa partida. Quais as diferenças desse confronto para aquele jogo contra o São Luís no Centenário? A nossa equipe mais equilibrada, né? A gente vinha de 3 vitórias, e eu sempre comentava com os atletas, né? Não que a gente espera a derrota, mas é muito difícil. A gente vê isso aí em todos os níveis do futebol brasileiro e mundial. Uma equipe nunca se mantém sempre vencendo. A derrota ela sempre vai vir. E naquele momento, nossa equipe estava num momento muito bom, vindo de 3 vitórias, com a confiança lá em cima, né? E fomos surpreendidos, não surpreendidos, porque a gente sabia que do outro lado tinha uma qualidade, uma estratégia que o São Luís montou para vir aqui, e praticamente foram 2 erros da nossa equipe. Nós jogamos, não vou lembrar de números agora, mas nós tivemos muito mais posse de bola, finalizações, mas em jogo de futebol tu não pode errar. E naquele jogo o São Luís não errou e o Caxias errou. Talvez pelo momento que a gente vivia, onde tudo era como eu posso dizer, tudo era alegria, que estava vencendo, né? Hoje a nossa equipe está uma equipe equilibrada, uma equipe que sabe que não existe favorito, não existe. Eu falei lá no início da competição, né, que não tem esse negócio de pensar no mata-mata, tem que ser jogo a jogo. Então a diferença é essa: a nossa equipe voltou para a competição, a equipe está muito focada, sabendo que Ijuí vai ser uma decisão. Todos os jogos agora são decisões, encaramos como uma final, porque a classificação ela está próxima, né, mas está muito embolada. A gente sabe que uma vitória em Ijuí nos coloca numa situação muito boa de classificação para os mata-matas. Esse jogo diante do São Luís pode ser considerado o jogo do ano para o Caxias? Tem que ser o jogo do ano, todo jogo é o jogo do ano. Isso é uma coisa que tem muito no futebol. Às vezes até a gente conversa muito aqui, o Ademir, depois que a gente chega em casa, até ele falou quando para de jogar, né? Tu vê quantas coisas tu falou, né? E às vezes tu acha até engraçado, mas essa questão do jogo do ano a gente fala todo jogo praticamente. Só que o futebol é assim, tem que ser todo jogo, tem que ser o jogo do ano. E esse jogo é de suma importância, e aí eu tenho muita confiança no grupo que eu tenho na mão. No jogo passado contra o Joinville, era sim um divisor de águas, era sim o jogo mais importante, porque uma derrota ou até mesmo um empate aqui contra o Joinville poderia colocar a nossa classificação em risco. E eu deixei bem claro para o grupo de atletas que era um jogo fundamental, e não pesou, né? O time jogou muito bem, apesar do placar magro de 1-0. A equipe se portou muito bem, uma equipe segura, teve só a situação do pênalti no final do jogo, mas durante 90 minutos praticamente sem levar sustos. E é isso que tem que ser: o jogador tem que ser desafiado, a comissão tem que ser desafiada. É um jogo importantíssimo, é o jogo do ano, mas com certeza o da semana que vem contra o Pelotas também vai ser o jogo do ano. E eu estou muito seguro, porque o nosso grupo absorve bem isso. Eu poderia no último jogo ter falado que não tinha tanto peso esse jogo, para não levar uma pressão maior,
Mas, como eu falei, esse grupo aqui foi montado para decidir, né? E eu tenho certeza que o grupo está preparado para ir em Juí e fazer um grande jogo e buscar a vitória. Por ser um confronto direto, inclusive com a possibilidade do São Luís tirar o Caxias do G4, a pressão por somar pontos se torna maior? Não, não. É o que eu falei, a pressão ela sempre existe. Não se torna maior. A pressão é o que sempre tem. A pressão tem até no treino aqui por cobrança. O nosso time é um time que se cobra muito. Eu já sou um cara que cobro muito e tenho vários atletas no grupo com esse perfil que me agrada muito. E nada assusta, nada pode assustar, como eu falei. Nós vimos de 4 resultados muito ruins na competição, apesar do jogo Novo Horizontino não considerar um resultado ruim. E a nossa equipe jogou bem dentro de casa, e isso mostra a experiência do grupo, né? Mas como foi falado na pergunta, é um jogo de 6 pontos, adversário direto, que pode nos passar. Temos que jogar com inteligência, e isso a nossa equipe sabe fazer. Estamos treinando para isso. Primeiro tu não perde, depois tu vai em busca da vitória, tu não leva gols, depois tu vai em busca de fazer o gol. Uma equipe equilibrada, mas sabemos que vai ser muito difícil, vai ser mais um jogo decidido no detalhe, assim como todos os outros da competição. A equipe tem tido alterações quase que em todos os jogos. O quanto isso tem influenciado no desempenho da equipe? Tem influenciado de uma maneira positiva. Talvez, eu falei isso para os atletas, se a gente tivesse rodado um pouquinho antes, aí entra o treinador, né? É como eu falo, eu tenho que assumir as responsabilidades, principalmente quando a gente perde, né? E eu vi que nesses últimos jogos, com essas mexidas, o nosso nível até de treinamento aumentou, né? A qualidade de treino, intensidade, uma coisa que chama a atenção da nossa comissão técnica. A gente conversa muito sobre isso depois dos treinos, a gente filma, a gente assiste os treinos novamente, e o nível de competitividade nos treinos cresceu absurdamente. E isso quem ganha é o Caxias, quem ganha é o grupo, porque todo mundo se sente importante. E aí nós tivemos vários casos de atletas. Lá em Novo Horizontino teve a entrada do Vinícius, teve a entrada do Juninho, fizeram bons jogos e depois acabaram não jogando mais. No último jogo a gente teve a entrada do Tontini, que deu uma qualidade muito grande para a equipe. Foi apenas o segundo jogo do Tontini, né? E aí tu mostra o profissionalismo do atleta, de estar sempre trabalhando em alto nível. O Yuri, que cresceu muito nesses últimos jogos, né? Mas para esse jogo em Juí agora eu tenho o retorno do Juliano e do Carlos Alberto. Então a gente vai definir agora, a gente já tem na cabeça, né? A gente treinou praticamente com o mesmo time durante a semana. Então hoje no penúltimo treinamento a gente define de certinho quem sai jogando, mas o retorno do Juliano e do Carlos Alberto é muito importante à equipe. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. A responsabilidade em vencer o São Luís fora de casa aumenta por conta da derrota para a mesma equipe no primeiro turno? A gente não pode ficar pensando na derrota. A gente já passou para os atletas lá quando a gente perdeu, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Inclusive no jogo, no vídeo de ontem a gente mostrou lances daquela partida e mostrou lances mais recentes da equipe de São Luís, que a equipe vai mudando, não é a mesma equipe que jogou aqui, assim como a nossa também teve alterações, mas não serve como pressão por ter perdido o jogo aqui. Serve pressão porque nós não podemos perder, porque a gente precisa dos 3 pontos para classificar. Serve porque a gente não pode deixar o São Luís avançar na tabela, porque ele passaria nós 1 ponto. Nós vencendo, a gente vai abrir 5 pontos dele, e aí fica difícil do São Luís nos buscar, porque o Caxias tem grandes objetivos, mas não porque a gente perdeu o primeiro confronto aqui. Recentemente você elogiou atuações individuais no grupo, incluindo o Rafael Goiano. Esse jogador vai ter uma sequência no time titular? É uma situação que a gente sempre avalia, né? O Rafael fez bons jogos contra Novo Horizontino, contra Marcílio Dias aqui e contra Joinville. Cometeu lances isolados de pênaltis, né? Que são coisas que a gente corrige, que a gente conversa. A gente está avaliando da melhor maneira possível. É um jogador que a gente conta, né? Jogador trabalhador, profissional, né? Mas cada situação é uma situação. Como já falei, elogiei outros atletas. É ruim às vezes tu estar falando individualmente, porque talvez tu deixa de falar de um ou outro, mas isso faz parte, a gente conversa muito internamente. Todos os atletas que estão aqui, eles estão nos planos, né? Não só o Rafael, mas como o Eric, como o Maílson, como o Vidalete, como o Juliano, como o Carlos, todos estão dentro dos planos, e conforme eles vão atuando e vão treinando, a gente vai vendo quem... Porque é bom tu ter na cabeça um time titular, né? E hoje a gente está
tendo essas alterações na equipe, e tudo é para o crescimento da equipe, né? Então, o Rafael é um jogador que vai ter novas oportunidades, não sei se no próximo jogo ou talvez no outro, mas com certeza vai ter, assim como todos os atletas. Mas a gente ainda vai definir a melhor formação no treinamento de hoje. O Ivan está confirmado como ausência nesse próximo jogo, e se estiver, qual o peso em não ter esse jogador? Na verdade, o Ivan ficou. O Ivan ficou 3 dias sem treinar, 2 ou 3 dias. Ontem o Ivan participou de uma parte do treino, não conseguiu participar total dela, e não estou fazendo mistério aqui. E hoje ele vai tentar treinar. Se o Ivan jogar, ele conseguir treinar hoje o tempo todo, o Ivan vai para o jogo. Mas sinceramente, eu não sei, vai depender do treinamento de hoje de manhã. Se o Ivan não jogar, vai entrar o Bruno e vai manter o Diniz na direita. A gente não pode relacionar tudo a um atleta. O Ivan tem uma importância, tem, assim como todos os outros. A vitória contra o Joinville ela foi construída sem o Ivan, né? O Ivan é um jogador titular da equipe, jogador da minha confiança, mas a gente aqui no Caxias não tem nenhum jogador insubstituível, né? Quero contar muito com ele. Mas lembrando, na última partida, o Ivan, mesmo estando de fora, a equipe jogou bem e construiu o resultado com o Diniz na direita e o Bruno Ré na esquerda.